Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aula 4 de Modelagem Matemática. Hoje estudando o tema Coeficiente de Correlação de Pearson, representado pela letra R. Esse coeficiente tem a função de analisar a força de correlação entre duas variáveis, ou o quanto que uma variável é realmente afetada quando ocorre uma variação na outra variável para um conjunto de dados. Então, vamos à aula. Nas aulas 2 e 3, que eu vou deixar um card aqui do lado, nós já discutimos o método dos mínimos quadrados, o diagrama de dispersão, as equações para a obtenção dos coeficientes da reta de regressão e também como utilizar o Excel para obter esses coeficientes. Grosseiramente falando, temos aqui um resumo. O método dos mínimos quadrados garante que essa é a reta que melhor se ajusta ao conjunto de dados, sendo que o coeficiente A da reta é dado por essa relação, esse é o coeficiente B, sendo y barra e x barra as médias aritméticas dos valores observados. Então isso nós já vimos e já trabalhamos. Nós vimos também no exercício 1, que eu também vou deixar um card aqui, que a reta de regressão para peso médio de tilápias do Nilo em função da idade é essa reta, a reta que tem essa equação, e construímos o gráfico tanto dos pontos quanto da reta, percebendo que existe uma tendência de comportamento linear para a variação do peso médio das tilápias em função da idade. Uma das funções que a reta de regressão possui é indicar essa tendência de comportamento do gráfico de dispersão e, com isso, talvez ela possa ser usada para fazer previsões. Essas previsões são tanto de fatos já ocorridos, mas que não existem informações sobre eles, ou também de fatos que ainda irão ocorrer. Então, a reta pode servir para estabelecer se existe ou não uma boa correlação entre as variáveis que estão sendo estudadas. O que significa isso? Saber se é possível prever a variação de uma das variáveis, sabendo se a variação que ocorreu na outra variável. Então, a ideia é essa. Mas como fazer para mensurar se essa correlação, caso existir entre as variáveis, é ou não é significativa? Como mensurar isso numericamente falando? Para isso, uma das formas é utilizar o coeficiente de correlação de Pearson, o R, que é dado por essa expressão. Lembrando que xi e yi são os valores observados para x e para y, x barra e y barra são as médias aritméticas desses valores observados para x e para y. Tem como provar que esse valor sempre vai estar entre -1 e 1. Então essa é a expressão que nos dá o valor do coeficiente de correlação de Pearson para um determinado conjunto de dados. Quanto mais o valor de R for próximo ou do +1 ou do -1, mais forte é a correlação. Quanto mais o valor se aproximar de zero, mais fraca é a correlação. Se ele for exatamente igual a 1 ou -1, a correlação é chamada de perfeita. Se ele for exatamente igual a zero, significa que não existe correlação entre as variáveis. E o sinal do R vai indicar o coeficiente angular da reta de ajuste, ou seja, se essa reta é crescente ou decrescente. R positivo, reta crescente. R negativo, a reta é decrescente. Aqui alguns exemplos. Nas letras A e B, uma correlação perfeita, positiva, então o R é igual a 1. Na letra B, uma correlação perfeita, só que negativa, porque o R é igual a -1. Percebo que quando o R é positivo, a reta vai ser crescente. Quando o R é negativo, a reta vai ser decrescente. Nas letras C e F, percebam que nós temos correlações inexistentes, onde o R é igual a 0. E essas correlações inexistentes significam que o gráfico de dispersão não apresenta uma tendência de comportamento linear. Percebam que os pontos não indicam nenhum tipo de tendência de comportamento linear. Essa tendência linear pode ser observada nas letras D e E.
Percebam que os pontos não estão alinhados, como no caso das correlações perfeitas, mas mesmo assim eles indicam uma tendência de comportamento linear do conjunto de pontos. Ok? Então, esses são os exemplos de tipos de correlação. Essas correlações podem ser classificadas e existem várias formas de efetuar a classificação. A que nós vamos adotar aqui é a seguinte: como a correlação pode ir desde nula até perfeita, nós temos aqui subdivisões dos valores. Então, se o R for igual a zero, a correlação é nula. Se o R for de 0 até 0,3, mas menor do que 0,3, ela é chamada de fraca. Se ela for ou igual a 0,3 ou assumir qualquer valor menor que 0,6, é chamada de regular. Se ela for exatamente igual a 6 ou assumir qualquer valor menor do que 0,9, ela é chamada de forte. Se ela for de 0,9 a qualquer valor menor do que 1, ela é muito forte. E se ela for exatamente igual a 1, ela é chamada de perfeita. Ok? Então, de acordo com o valor encontrado, nós podemos associar essas classificações. Percebam que esses valores são em módulo, tá ok? Então, isso aqui vale tanto para valores positivos quanto para valores negativos. Para ilustrar, nós vamos resolver esse exercício. Para um ajuste linear obtido para a correlação entre idade e peso de tilápias do Nilo, determine o coeficiente de correlação e faça a classificação. Coloquei aqui uma colinha da classificação para a gente poder consultar. E relembrando, no exercício 1, já colocado aqui no canal em um vídeo, nós determinamos o ajuste linear para a idade e peso de tilápias do Nilo. E eu vou deixar um card aqui para vocês terem acesso fácil a esse vídeo. Ok? Nós temos que pegar esse ajuste linear e para ele encontrarmos a correlação ou o coeficiente de correlação e depois fazermos a classificação. Vamos fazer isso no Excel, onde eu vou explicar a função específica do software que determina esse coeficiente. Aqui no Excel, pessoal, nós já tínhamos encontrado essa solução do exercício 1, que nos dava a reta de regressão para esse conjunto de pontos, idade e peso de tilápias do Nilo. Queremos agora determinar a significância dessa correlação entre as variáveis a partir da reta de regressão. Será que essa reta de regressão de fato apresenta uma boa correlação entre as variáveis idade e peso? Para isso, nós vamos medir utilizando o coeficiente de correlação de Pearson. Como fazer isso no Excel? Então, eu vou colocar aqui nessa célula R igual. Só para indicar que do lado aqui eu vou centralizar, eu vou colocar o valor desse coeficiente. Como fazer isso? Então, nós selecionamos a célula em que a gente quer que apareça o valor do coeficiente e vamos em fórmulas. Fórmulas, no meu caso aqui, mais funções, e vou procurar a parte de estatística. E em estatística, vou procurar correlação. Perceba, retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Então, eu vou selecionar essa função do Excel. Selecionei. E aqui na correlação, matriz 1 e matriz 2, a matriz 1 vai ser a primeira coluna de dados e a matriz 2 é a segunda coluna de dados. Então, venho aqui em matriz 1, seleciono o primeiro valor da coluna e arrasto até o último valor que me interessa. E solto. Soltei. Então, ele puxou para cá desde o elemento A2 até o elemento A10. Seleciono aqui a parte da matriz 2, seleciono o primeiro elemento da coluna e arrasto até o próximo. Encontrei, correto? Aqui já aparece o valor, mas se eu der um OK aqui, ele vai colocar esse valor exatamente na célula que eu selecionei. Então, OK, pronto. Esse é o coeficiente de correlação, 0,9897. Voltando para a apresentação, pessoal, nós verificamos, com o auxílio do Excel, que o coeficiente de correlação de Pearson para esses dados é 0,9897. Percebam que esse valor se enquadra nesse intervalo de 0,9 até qualquer valor menor do que 1. Então, essa correlação é muito forte. Ok?
Agora, um novo exercício. Um estudo realizado no estado do Rio Grande do Norte constatou que é possível que exista uma correlação linear entre o percentual de residências com abastecimento pelo sistema de água tratada do estado e o número de óbitos a cada 1.000 nascimentos. Os dados estão na tabela. Então perceba que eu tenho o percentual de residências com água tratada e aqui a mortalidade infantil a cada 1.000 nascimentos. Então, se eu tenho um percentual de residências com água tratada de 78%, tem-se uma faixa de 35 mortes a cada 1.000 nascimentos. E se eu tenho 89% de casas com água tratada, esse valor cai para 19 mortes a cada 1.000 nascimentos. Nós queremos primeiro apresentar o gráfico de dispersão desses dados juntamente com a reta de regressão. Depois, qual é a força dessa correlação? Depois, extrapolando os dados para determinar qual deve ser o número de óbitos quando 94,5% das residências forem atendidas pelo sistema de abastecimento de água. Então, vamos à resolução. A primeira, nós queremos apresentar o gráfico de dispersão desses dados juntamente com a reta de regressão. No Excel, pessoal, eu já coloquei aqui os dados da tabela, percentual de casas com água tratada e a mortalidade a cada 1.000 nascimentos. Queremos gráfico de dispersão com a reta de ajuste. Então, página inicial, inserir na realidade, né? Gráficos, dispersão, a gente já sabe. Selecionamos os pontos, linha de tendência, que aparece aqui reta, exibir a equação do gráfico. Então, essa é a reta de regressão, ok? Voltando para a apresentação, então, o gráfico de dispersão junto com a reta de regressão, nós vimos como obter lá no Excel, vai ter esse resultado. Depois, é solicitado que nós encontremos a força dessa correlação. E essa força significa o coeficiente que determina essa correlação, no nosso caso, o coeficiente de correlação de Pearson. Vamos, então, voltar para o Excel e usar esse conjunto de dados para encontrar o coeficiente de correlação de Pearson. Voltando aqui para o Excel, pessoal, vou arrastar o gráfico para esse lado e aqui vou colocar o valor do coeficiente. Lembrando que nós selecionamos a célula onde nós queremos que o valor do coeficiente apareça. Vamos em Fórmulas, mais Funções, Estatística e procuramos a função de correlação. Selecionamos essa função. Matriz 1 e matriz 2 significam as colunas de dados que devem ser inseridas. Então, na matriz 1, vou inserir os dados dessa coluna. Seleciono o primeiro e arrasto até o último. Vou para a matriz 2. Seleciono o primeiro elemento da segunda coluna e arrasto até o último. Quando eu solto, o resultado do coeficiente já aparece aqui, mas se eu quero que ele apareça lá na célula que eu já tinha selecionado para ele, eu aperto OK. Pronto. O coeficiente de correlação de Pearson para esse conjunto de dados é de menos 0,9611. Voltando para a apresentação, pessoal, essa força de correlação foi determinada no Excel. Nós vimos que o valor dela é de menos 0,9611, então ela é negativa, então sabemos que a reta de regressão é decrescente, e esse valor 0,9611 está nesse intervalo mais uma vez. Portanto, a correlação é muito forte e negativa. Na letra C, nós queremos extrapolar os dados para determinar qual deve ser o número de óbitos quando 94,5% das residências forem atendidas pelo sistema de abastecimento de água. Então percebam que nesse caso, nós temos já a reta de regressão, que foi dada por y igual a menos 1,5652x mais 158,86, onde o x representa o percentual de casas com abastecimento de água tratada, e y representa a mortalidade. Então, a mortalidade é dada em função do percentual de casas com abastecimento de água. Nós precisamos, portanto,
substituir o x por 94,5, já que é o x que representa esse percentual, e encontrarmos a imagem da função quando x é igual a 94,5. Então, é só fazer a substituição. O resultado para isso é aproximadamente igual a 11. Lembrando que o y representa a mortalidade a cada 1.000 nascimentos. Portanto, esse resultado indica para a gente que, se esse comportamento se mantiver, serão cerca de 11 óbitos a cada 1.000 nascimentos se o percentual de casas com abastecimento de água tratada for de 94,5%. Interessante, não é? Reduz bastante. Prezados, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, entendido e em breve mais uma aula no canal.